Ok, pessoal, acho que agora deve resolver o problema. Me desculpem, eu deveria ter começado direto pelo celular, mas eu acreditei que passando o louvor na tela ficasse um pouquinho melhor. Eu definitivamente acredito que vá desistir de fazer essas transmissões assim, se bem que depois vou fazer algum teste. Mas enfim, acredito que agora já tenha se resolvido. Por gentileza, me confirmem aí pelas mensagens se já voltou a ficar tudo direitinho aí, se a nossa transmissão melhorou. Vamos começar então através do Evangelho de João. Eu peço por gentileza que vocês abram no capítulo 8 do Evangelho de João. A nossa leitura inicial está nos versículos 21 ao versículo 24. Então, João, capítulo 8, versículos 21 a 24. Amém? Todos localizaram? Acredito que sim. Os evangelhos são todos mais rápidos para todos nós. Amém? Todos localizaram? Obrigado. O Ian me confirmou aqui que a transmissão está boa. O Adriano também. Muito bom, fico satisfeito. Então agora sim, o sinal está melhor. Vamos então, João capítulo 8, versos 21 a 24, diz o seguinte: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que significa esse primeiro versículo que eu destaquei para iniciarmos a nossa pregação? Qual seria o contexto dessa conversa que Jesus estava tendo então com fariseus, doutores, escribas? Jesus ele estava falando para um público muito específico nesse momento. É óbvio que a Bíblia ela não é de interpretação restrita para uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas, mas do ponto de vista histórico, naquele momento, Jesus estava falando para um grupo bem específico. Ele estava falando para pessoas religiosas. Ele estava conversando com pessoas que viviam dentro da sinagoga, que hoje é o que nós chamamos de igreja. Então, os judeus que tinham a sua vida dedicada, teoricamente, a sua vida dedicada à obra de Deus. Neste momento, Jesus não estava conversando com ímpios, Jesus não estava conversando com um samaritano, Jesus não estava conversando com um grego que não tinha qualquer conhecimento da religião judaica. Jesus estava conversando com líderes religiosos, pessoas que passaram a sua vida dentro da sinagoga, que estudaram por diversos e diversos anos e que detinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento, que aliás era a Bíblia que Jesus lia, era a Bíblia que estava disponível. Claro que não era um livro como nós temos hoje, nós tínhamos o Antigo Testamento em diversos rolos, como se fossem pequenos livros, mas essa era a Bíblia que eles tinham acesso. E aquelas pessoas a quem essa palavra estava sendo direcionada conheciam muito bem esses livros, conheciam provavelmente de cor e salteado o Pentateuco. E o que significa isso? Qual que é a importância de nós entendermos o contexto em que Jesus estava abordando aquela conversa e especialmente um contexto em que Jesus disse essas palavras? A importância é não só entender historicamente qual que foi um dos principais erros daqueles judeus, mas a importância é que nós podemos trazer de forma exata para os nossos dias, para a atualidade, essas palavras que Cristo direcionou para aqueles judeus. De maneira que se encaixa perfeitamente para nós, nos dias de hoje, para aqueles que estão dentro da igreja. Jesus não estava naquele momento tentando convencer alguém que não conhecia a Ele, que não conhecia o Messias, que não conhecia a Deus, de que existe um Deus vivo. Jesus estava apenas falando sobre um erro que
que muitos que vivem dentro da igreja cometem. Então, na hora que Jesus diz, vocês morrerão em vossos pecados, aquilo gerou uma revolta absurda naqueles homens que em determinado momento desse capítulo 8 falam assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, e eles falaram aquilo com um tom de revolta, com agressividade, tanto é que naquele capítulo mesmo que é registrado que eles se levantam contra Jesus, que eles atentam contra a vida de Cristo mais uma vez, e Jesus estava dizendo, vejam, vocês estão dentro da igreja, vocês declaram com seus lábios que temem a Deus, que vivem para honrar ao Senhor, que renunciaram a uma vida de iniquidade, mas tudo isso tem sido apenas uma fachada. Tudo isso não tem passado de palavras no vento. Tudo isso não passa apenas de uma cerimônia, apenas de um ritual religioso. E será que Jesus falaria diferente para as igrejas nos dias atuais? Será que a abordagem de Cristo seria diferenciada? Será que Jesus iria aplaudir ou iria parabenizar todos os comportamentos de todos aqueles que estão dentro das igrejas nos dias de hoje? E a minha crítica aqui nesse momento, e o que eu chamo a atenção com essa pregação, a minha crítica não é direcionada às igrejas em si, ao trabalho esforçado que tantos e tantos líderes no Brasil e no resto do mundo têm realizado para que a palavra de Deus chegue a todos aqueles que a desejam ouvir. O meu chamado de atenção vai para nós como membros de igreja e não para a igreja em si. Para mim e para você. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido a nossa vida com Deus? Obviamente que se eventualmente quem estiver ouvindo essa palavra for aquele crente domingueiro que mudou apenas de denominação católica para evangélica e vai uma vez no domingo por mês ou uma vez e passa vários meses sem ir, a situação é outra, a questão é tão séria quanto, mas o que eu gostaria de tratar nessa pregação é também e principalmente para tantas pessoas quanto têm frequentado uma igreja e muitas vezes até com assiduidade, mas a sua vida de fato não muda. Porque é sempre muito fácil, e eu já preguei nesse sentido diversas vezes, eu gosto sempre de utilizar esses exemplos, é muito simples frequentar uma igreja e dentro do culto, na frente do pastor, na frente dos outros irmãos, passar a imagem de um cristão, de uma cristã que verdadeiramente viva aos pés de Jesus, honrando a Deus. É sempre muito fácil, durante um curto intervalo de tempo, passar uma impressão, uma ideia de espiritualidade que de fato não existe. A grande questão é como eu me comporto dentro da minha casa, como eu trato a minha esposa, como as esposas tratam os seus maridos, como se comporta com os seus vizinhos, com as pessoas do seu relacionamento. E é nesse momento que a palavra de Deus tem que gerar efeito, ela tem que surtir, ela tem que provocar frutos, elaborar frutos em nossas vidas. Porque de nada adianta nós estarmos dentro das igrejas, absorvendo a palavra, dizendo que vivemos a palavra, muitas vezes até nos quebrantando no momento de louvor, mas efetivamente, quando nós saímos da igreja, não há fruto. É como se nós utilizássemos duas máscaras. E eu acho até que o pastor Zé Filho, se eu não me engano, ele acabou mandando uma mensagem nesse sentido hoje no grupo de WhatsApp da igreja, falando das 3 imagens, porque uma coisa é o que nós achamos que nós somos, outra coisa é o que os outros pensam que nós somos, e uma terceira imagem é o que de fato nós somos, e essa Deus possui.
De maneira que não adianta nada utilizar uma máscara, utilizar uma imagem, uma aparência de espiritualidade na frente dos outros. Isso não gera nenhum impacto na igreja, isso não gera nenhuma diferença na tua vida e, muito menos, qualquer impacto no teu relacionamento com Deus. E aqueles fariseus, então, quando são confrontados com essa palavra, com essa realidade, aqui em João 8, voltando, então disse-lhes Jesus, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Jesus diz, para onde eu vou não podeis vós vir. Jesus não estava falando para os seus, especificamente para os seus apóstolos, aqueles que haviam sido eleitos, predestinados para uma salvação. Ele estava falando, olha, vocês estão brincando de religião aqui na terra. E vai chegar um momento que essa brincadeira vai terminar. E os eleitos me encontrarão no céu. Mas neste lugar vocês não entrarão. E os fariseus não conseguem entender, aqueles judeus religiosos no versículo 22 começam a se questionar, o que esse homem está falando? Como assim? Para onde que ele vai que nós não temos a capacidade de ir também? E Jesus diz no versículo 23, eu sou de cima e vocês são de baixo, vocês são deste mundo e a minha verdade não é uma verdade deste mundo. E parece que Jesus está falando apenas de um ponto aqui no versículo 23. A impressão que dá é que Jesus está apenas dizendo, olha, eu sou do céu, eu sou celestial, eu sou o Messias e vocês são humanos. E não é essa a questão que Jesus está levantando no versículo 23. Jesus está dizendo que a doutrina, a palavra que ele traz, tem como objetivo o céu e não a terra. É por isso que Jesus não veio como um rei materialmente poderoso, e ele faz questão, então, nos momentos que antecedem a sua morte, de entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, e não em um cavalo ou numa carruagem banhada a ouro. E Jesus, inclusive, ressaltou essa mesma questão momentos antes da sua crucificação, quando o líder romano pergunta se ele não iria dar nenhuma resposta, se ele não iria se insurgir contra aquele julgamento injusto. Jesus fala, eu sou do céu e o meu reino é celestial. E é por isso que eu não estou me rebelando contra essa opressão humana, porque eu não vim aqui para instalar o meu reino na terra. E a implicação disso é imensa. Quando Jesus fala que o que ele traz para que nós vivamos com o objetivo de estar no céu, olhando para Deus, com um propósito de vida eterna e não de vida terrena. Jesus está dizendo, veja, a minha preocupação não é com o bem-estar material de vocês. A minha preocupação não é se vocês viverão no luxo ou numa dificuldade material aqui na terra, mas é salvá-los. É salvá-los de uma morte eterna, é salvá-los do inferno. E isso para você, para mim e para todos os seres humanos. E aqueles fariseus estavam apegados às coisas desta terra. Eles estavam apegados àquela imagem religiosa e à questão de bens materiais. Eles tinham muito apego também às questões materiais. Eles tinham muito apego ao conforto, ao luxo que essa terra possa proporcionar. E Jesus dizia, eu sou do céu e vocês são daqui. Jesus está dizendo, a minha mentalidade é a mentalidade do meu Pai. E a mentalidade de vocês é a mentalidade do mundo. E essa é a primeira questão. Esse é o primeiro erro que pode nos fazer ocupar o mesmo lugar que aqueles fariseus e receber essa palavra dura de Jesus. Acharmos que nós estamos na terra para sermos servidos. Nós estamos na terra para recebermos bênçãos sobre bênçãos materiais e vivermos de forma plena do ponto de vista humano, aos olhos do mundo. E não é isso. E assim, então, mudando dos fariseus, dos judeus religiosos daquela época, de pouco mais de 2000 anos atrás, muitos de nós acabam se tornando
fariseus evangélicos, que muitas vezes até conhece bastante da Bíblia e até frequenta a igreja. Se não frequenta, a situação está ainda pior, mas muitas vezes frequenta com constância a igreja. Mas a sua mentalidade é da terra, não é do céu. E muitas vezes até se frustra. Por que que Deus não faz por mim certas coisas? Por que que Deus não me abençoa? Muitas pessoas até olham para Cristo e já vi até declarações nesse sentido, né? Cristo é a fonte de bênçãos da minha vida. A pessoa ainda não entendeu nada. Cristo, meu irmão, não é a fonte de bênção. Cristo é a bênção. Conhecer a Cristo, viver para Cristo, é a própria bênção que um cristão pode ter. E viver a vontade de Deus, e muitas vezes, e eu acredito até que na maioria das vezes, ela vai contra todas as nossas vontades, porque a nossa carne milita contra o Espírito, de maneira que os planos de Deus certamente não são os nossos. Quando nós vamos a Deus, Deus tem um plano de usar as nossas vidas para honrá-lo e não para nos honrar. Então tem muita gente hoje que vai para a igreja porque quer um marido, a mulher está indo para a igreja porque quer um marido, quer um companheiro, quer se casar, ou está desempregado, quer um emprego, ou acha que não tem dinheiro suficiente, quer ganhar mais dinheiro, ou quer ser abençoado porque a sua empresa não está tão bem e a pessoa então vai lá para o culto dos empresários para ver se a sua empresa vai deslanchar de uma vez por todas ou não. E muitos nem se limitam apenas à igreja. E quantos cristãos que talvez outrora frequentavam o espiritismo e continuam com a mesma mentalidade, veja só que absurdo. Vão em casas de irmãos e irmãs de oração, como quem outrora ia a uma vidente, como quem outrora procurava uma cartomante para saber do futuro, contrariando a palavra que Jesus nos deu: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu cuidarei do dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Mas não, a Bíblia desse jeito não é boa, a gente tem que pegar pedaços, vamos pegar pedaços de versículos, pedaços de pregações, vamos tirar do contexto a palavra que está sendo falada e vamos pegar só o que nos agrada. Não, esse negócio de não andar ansioso não dá certo. Eu preciso saber do dia de amanhã, eu preciso saber se Deus vai me dar uma nova casa, eu preciso saber se algo ruim vai acontecer. Então eu começo a procurar oração e pessoas de oração, como um espírita procura uma vidente, ou um macumbeiro joga tarô e procura nas cartas o seu futuro. E eu quero te dizer que isso não tem qualquer respaldo bíblico. Ah, Vitor, mas a Bíblia é cheia de profecia? É verdade. Mas dê uma olhada nessas profecias. Eram profecias para todo o reino de Israel. E não eram profecias vinculadas com questões egoístas, pessoais, individuais e materiais. Deus, de fato, sempre levantava profetas, principalmente no período de reis. E Deus sempre levantava um profeta para cada rei. Mas não era um profeta particular para aquele rei. Era um profeta para o reino. Era um profeta para exortar o povo. Era um profeta para abrir os olhos daqueles judeus e falar: vejam, vocês estão se afastando de Deus. Vocês estão se contaminando. Vocês estão idolatrando coisas materiais. Voltem para o caminho. Desperta, tu que dormes. Não era profeta para ficar dizendo: eis que te digo, homem, eu te darei um carro novo, um carro importado. Eis que eu te digo, mulher, tu irás morar em uma mansão, eu vou te dar uma mansão, você vai ganhar na loteria, você vai ganhar muito dinheiro, não vai mais ter que trabalhar, ou Deus vai te mandar um marido. E eu gostaria muito que alguém me desse a base bíblica para isso. Porque quando eu olho na Bíblia e me pergunto se isso está certo ou está errado, a forma como muitos têm vivido,
as respostas que eu acho são essas. Eu sou de cima, vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Vós morrereis em vossos pecados. Porque essas pessoas ainda não entenderam que a oração é para nos aproximar de Deus, não é para buscar bênçãos materiais de Deus, não é para fazer o céu chover moeda de ouro nas nossas casas. A oração não é para Deus aumentar a minha conta bancária, a oração não é para Deus me garantir um casamento, a oração não é para Deus me garantir uma paz material nessa terra, a oração é para me aproximar de Deus, a oração é para refinar a minha comunhão com Deus, para que os meus ouvidos espirituais fiquem cada vez mais sensíveis para entender qual é a vontade de Deus na minha vida. E para que Deus me capacite, porque eu por mim mesmo não sou capaz de viver a vontade dEle, ainda que eu fique sabendo qual é. A minha carne não é capaz de cumprir se o Espírito Santo não me capacitar. O jejum de igual forma. O jejum serve para crucificar a minha carne, de maneira que eu abandone os meus pecados, que a minha carne enfraqueça e o Espírito de Deus me domine, que eu diminua e que ele cresça, e que a minha sensibilidade espiritual aumente, não para que eu me torne um homem visto como um grande santo sobre a terra e aplaudido e admirado pelos homens, não! Que o meu nome não seja conhecido, mas que através de mim, Cristo seja conhecido daqueles que ainda não o conhecem. Essa é a intenção do jejum, e nenhuma outra. O jejum nunca foi designado para que eu ganhe um novo carro, ou naquela época, talvez um cavalo árabe do ano, que seria um veículo. O jejum não é para que Deus me dê uma casa. O jejum é para que eu consiga me dobrar cada vez mais diante de Deus e dizer não às minhas vontades e sim a Deus. Porque Cristo é do céu e a minha carne é da terra. Então no versículo 23 Jesus diz, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus estava dizendo para os fariseus, a forma de pensar de vocês está completamente equivocada. A maneira como vocês me buscam dentro da igreja está totalmente equivocada. Deus não existe para nos fazer grandes materialmente nessa terra. E se eventualmente Ele fizer um dos seus grandes nessa terra, pode ter certeza que é para resultar na glória do nome de Deus. Aí tem crente que pensa assim, mas Vitor, Salomão foi um homem tão rico como poucos foram. Deus o abençoou, é verdade. Mas Deus não derramou bênçãos materiais na vida de Salomão para que ele fosse um homem egoísta como um tio Patinhas, mergulhando no cofre das suas moedas de ouro. Mas ele representava a glória do povo de Deus nessa terra. Ele representava o esplendor do povo escolhido por Deus neste mundo. E aquela riqueza deveria ser convertida em benefício do povo e não em benefício do rei. Lamentavelmente, Salomão cometeu muitos erros. E quantos outros que dizem buscar a Deus têm cometido tantos outros erros? O versículo 24 de João 8 diz, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Quem morre no seu pecado é porque não teve a sua vida limpa, não teve a sua vida regenerada. A condenação maior está sobre esta pessoa. Morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas aqueles fariseus criam no Messias. Eles esperavam outro, não achavam que Jesus fosse o Messias, mas eles criam na vinda do Messias. Aliás, eles não aceitavam Cristo como Messias, porque eles não aceitavam a forma como Cristo estava se manifestando nessa terra.
Eles estavam sob a opressão romana e eles achavam que se o Messias viesse, o Messias os libertaria, o Messias iria implantar um reino nesta terra, um reino material que revertesse em favor do seu povo de maneira também igualmente material. É por isso que eles não aceitavam, era inconcebível crer naquele Messias humilde, sem riquezas, que andava com pobres e miseráveis, que comia na casa de pessoas que eram vistas como as piores da sociedade. Não, esse Messias não, eles queriam um Messias que colocasse uma coroa de ouro e que se assentasse em um trono de marfim e que utilizasse um cetro de prata para dominar materialmente sobre o mundo. Mas Jesus estava dizendo, é esse Messias que vocês esperam, mas não é dessa maneira que eu disse que viria. Eu sou do céu e vós da terra. E enquanto o Espírito Santo não habitar em vocês, essa mentalidade não vai mudar. Aliás, essa é uma característica, é um sinal de que provavelmente o Espírito Santo ainda não está atuando nessas vidas. Da mesma maneira, o povo de Deus hoje diz, eu creio em Jesus, eu aceito a Cristo, eu me converto, eu me derramo na presença de Deus, quando tem louvores eu me quebranto, eu até oro e leio a Bíblia, mas muitas vezes não surte efeito. E por que será que não surte efeito? Por que será que a vida não está sofrendo mudanças? E a resposta está aqui em João 8. Vocês estão esperando um Messias, tal qual os fariseus esperavam. Estão buscando Cristo como os fariseus buscavam um Messias, o Cristo das coisas materiais. E quando eu falo das coisas materiais, não é apenas de riqueza, mas o Cristo que me garante um casamento ou um relacionamento com alguém. O Cristo que me garante saúde, que me garanta passar no vestibular, que me garanta uma boa faculdade, que me garanta um bom nome no meio profissional nessa terra. O Cristo que me garanta o que a minha carne deseja. E Jesus está dizendo, eu não me manifesto desta forma, eu sou do céu e você é da terra. E se você continuar assim, você morrerá nos seus pecados. Versículo 25, eu passando um pouco, que eu falei que iria até o 24, os fariseus então perguntam, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. E quantas vezes o pastor gasta saliva e tempo e dedicação para pregar a Bíblia, pregar a Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto ao lado direito de Deus Pai, e a necessidade de nós crucificarmos a nossa carne e dizer não para a nossa vontade e sim para Cristo. Mas muitos permanecem com seus ouvidos mocos, dizendo não, esse Messias não. Eu aceito Cristo, eu declaro Cristo como meu Senhor e Salvador, mas não assim. Eu quero Cristo da minha maneira, eu quero Cristo me abençoando. E quantos dentro das igrejas vivem de forma suvina? Às vezes tem condições de dizimar, tem condições de ofertar, mas diz não, porque o dinheiro para mim é mais importante. Eu faço o que eu quiser do meu dinheiro, não o que Deus quiser. Quem manda no meu dinheiro sou eu, não é Deus. E muitas vezes até tenta afrontar o pastor, querendo fazer alguma atividade paralela com a atividade da igreja, achando que vai ganhar alguma coisa, e Jesus está falando, vós morrereis em vosso pecado. Não entenderam nada. E quantos homens dentro das igrejas parecem ser tão espirituais, e com as suas esposas dentro de casa são verdadeiros animais, brutos, ignorantes, estúpidos, animalescos, mas dentro da igreja ninguém acredita como essa pessoa realmente se comporta em casa. Acha que de fato
estar frequentando uma igreja e fazendo orações e louvores dentro da igreja vai mudar alguma coisa. Eu até estava conversando com a Natessa esses dias, recentemente compartilhei com o pastor José Filho, que no meu entender, o pecar, o cair de Adão e Eva foi tão grave que gerou um peso específico sobre a mulher. Quando Deus fala, mulher, de hoje em diante o seu desejo será para o seu marido, como isso tornou a nossa vida após pecado triste? Fazendo uma análise bem específica e oportuna nesse momento da pregação, já que eu estou falando de homens animais que tratam as suas mulheres como bichos e não como esposa de Jesus. Quando Jesus fala, mulher, a tua vontade será para o seu marido, e a gente vê que isso se cumpre mesmo. Na minha atividade profissional como advogado, tantas e tantas vezes eu já vi mulheres que sofriam violência doméstica e eram incapazes de deixar os seus maridos. Não que eu seja a favor do divórcio, eu sou terminantemente contra, mas quando Moisés deu a carta do divórcio, permitiu que os homens dessem carta de divórcio para suas esposas no deserto, o principal motivo foi esse. Homens estúpidos, brutos, que não sabem tratar uma esposa e que muitas vezes, infelizmente, quando surge a violência física, às vezes ela é só psicológica, mas muitas vezes a psicológica é tão grave quanto a física, não tem o que se fazer. Tem que tirar aquela mulher dali, porque senão ela vai acabar sendo morta. E muitas vezes estão mortas psicologicamente. Eu me lembro muito bem de um caso, eu acho que faz uns 2 anos que eu acompanhei esse caso, uma mulher do interior aqui do Ceará. A irmã dela era minha aluna e me pediu para ajudar no caso. E a mulher sofria violência, nunca levou um tapa do marido, mas era violência psicológica. O que mais me impactou naquela situação é que aqueles dois se diziam evangélicos. O homem na igreja era um santo. Essa minha aluna, que era cunhada dele, dizia, professor, você não imagina quem é esse homem dentro de casa. E você não imagina, muito menos, quem é esse homem dentro da igreja. Na cidade ele é conhecido como um homem de Deus. Dentro de casa ele é um monstro. E quando eu conversei com a irmã dela, que eu comecei os primeiros atendimentos para ajudar do ponto de vista jurídico, eu confesso que no primeiro dia eu fiquei com vontade de chorar quando eu desliguei o telefone. Aquela mulher já não falava mais coisa com coisa. O psicológico, o emocional daquela mulher estava completamente destruído. Aquela mulher havia sido arrasada pelo seu marido. Aquela mulher já não sabia mais raciocinar com clareza. A humilhação que ela sofria dia após dia era tamanha que a única solução que ela tinha era sair de casa. Porque ela já não era mais tratada como esposa, ela era tratada como um animal. E aquele homem dentro da igreja se mostrava como um homem extremamente espiritual e convicto da sua salvação em Cristo Jesus. E Jesus tratou tantas vezes dessa situação. Vós que pensam, que me bendizem com seus lábios, mas eu sei que, na verdade, através das suas ações, maldizem. Não adianta, meus amigos, dentro da igreja ser uma pessoa e dentro de casa ser outra pessoa completamente diferente. E quantas mulheres sofrem hoje? Mulheres que frequentam uma igreja, mas que comem o pão que o diabo amassou nas mãos dos seus maridos. Eu oro a Deus para que essas situações em cada casa se resolvam. Mas oro a Deus também que dê forças para essas mulheres que tanto sofrem e que gere uma conversão verdadeira nas vidas desses homens que não sabem tratar uma esposa com a delicadeza que Jesus determina que nós, maridos, tratemos. Depois, ainda no capítulo 8 de João, versículos 1 a 11, nós temos outra referência de Jesus, dizendo, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Estamos aqui então, João 8, versículos 1 a 11. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas.
Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E eu gostaria agora de mudar o foco da pregação, não mais falar daqueles fariseus e de tantos outros cristãos da atualidade que vivem como tais, acreditando impactar a imagem da sociedade pela forma como se comportam dentro do templo, achando que escondem de Deus a maneira como de fato se comportam em suas casas. Mas agora o meu foco voltando para a mulher. Quantas pessoas não se sentem tentadas a ler o versículo 11 até a metade? Dos versos 1 ao 11, mas do 11 até a metade, quando Jesus diz, ou melhor, primeira mulher, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te. E muitos param aqui, vai-te, e dizem: Deus é amor, Jesus é amor, tudo é aceito, não há problema algum. Se alguém estiver errado na igreja, é apenas aquele que não perdoa e não aquele que ofende. E é incrível como nos nossos dias, não só aqui no Brasil, mas na igreja evangélica espalhada pelo mundo, o foco, como nunca, tem se tornado a pessoa ofendida. Mas você não é capaz de liberar perdão. A primeira questão não deveria ser essa. A primeira questão deveria ser: por que pessoas dentro da igreja estão ofendendo as outras? Porque se isso está acontecendo, essas pessoas precisam ser chamadas à correção. Obviamente, em um segundo momento, nós temos que analisar por que pessoas ofendidas não conseguem perdoar. É necessário perdoar. É fundamental perdoar. É condição sine qua non perdoar para que nós mantenhamos a nossa comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos afastar esta questão. Por que pessoas ofendidas não conseguem perdoar? Essa é uma questão de suma importância no nosso relacionamento com Cristo e na nossa vida como igreja. Mas nós não podemos manter todo o nosso foco apenas nesta questão. Temos que nos perguntar também como igreja, antes do porquê pessoas não estão perdoando, precisamos perguntar por que cristãos ou pessoas que se dizem cristãs continuam ofendendo, continuam machucando. Porque se isso está acontecendo, talvez seja um sinal de que Cristo não está operando nessas vidas. Eu não posso continuar ofendendo e praticando os mesmos pecados e me dizer cristão. É por isso que eu disse que esse discurso de que Cristo é amor, Deus é amor e perdoa tudo, ele está errado. Cristo de fato pode perdoar tudo o que você fez na sua vida, mas ele te chama para mudança. Ele te chama para uma nova vida, para uma nova realidade. Esse discurso de eu estou na igreja, está bom, Deus é amor, Deus me aceita do jeito que eu sou e vou continuar vivendo assim, está tudo bem. Esse discurso não vem do céu. Como assim, Vitor? Então você está dizendo que Deus não é amor? Não, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que o amor de Cristo se revela na cruz por nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e encontrarão paz. Jesus está dizendo, cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Essa é uma condição para seguirmos a Cristo. Negue-se a si mesmo, mude de vida. Eu não posso ler o versículo 11 pela metade, até a parte que Jesus diz, nem eu tampouco te condeno, vai-te em paz, porque Jesus não parou aí. Jesus complementa, ele diz no versículo 11, e não peques mais. Nunca na palavra de Deus nós encontraremos base para dizer que Cristo nos aceita da forma que nós somos e vai continuar nos aceitando assim. Nós vamos a Cristo da forma que nós estamos, isso é verdade. Nós vamos a Cristo cheios de pecado, cheios de lama, sujos, imundos de iniquidade. E Cristo nos recebe assim, é verdade. Mas nós não permanecemos assim na presença de Cristo. Cristo nos recebe no estado que nós estamos, mas Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele troca as nossas vestes, Ele nos transforma, para que nós não continuemos como estávamos. E essa capacitação vem do alto, essa capacitação vem do Espírito Santo. Cristo não nos aceita sujos e diz, continue sujo, porque eu sou amor. Continue pecando, porque eu sou amor. Continue fazendo tudo errado, porque eu sou amor. Cristo não diz isso em nenhum momento da palavra. Cristo diz, vinde a mim, vós que tendes sede e fome, e eu vos saciarei. Então eu vou a Cristo faminto, eu vou a Cristo como um mendigo, sujo, esfarrapado, sem nada para oferecer. Mas no momento em que eu me achego a Ele, a minha situação muda. No momento em que eu me achego a Ele, a minha fome é saciada. A minha sujeira é tirada, as minhas vestes são substituídas por roupas alvas e limpas. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos parar de achar que Cristo acha bonitinho o nosso pecado, que Cristo acha que está tudo bem em continuar vivendo como nós vivemos. Cristo não acha bonitinho o nosso pecado. E nem dá risadinha, nem acha fofinho os nossos erros. E nem quando nós insistimos em continuar a viver sem Ele. Mas declarando para o mundo que vivemos com Ele. Pessoas que o centro da sua preocupação é apenas o trabalho, é apenas a sua empresa, é apenas ganhar dinheiro, é apenas conquistar coisas materiais. Sinto lhe informar, se você vive dessa maneira, Cristo não é o centro da sua vida, e se Ele não é o centro da sua vida, Ele não está ocupando espaço algum, porque quando Cristo entra na nossa vida, é tudo ou nada, ou Ele ocupa o centro, ou Ele não ocupa espaço nenhum. Nós não podemos convidar a Deus para dominar, para reinar sobre a cozinha, sobre a garagem, sobre o quarto, mas não sobre a casa inteira. Ou Cristo entra e gera uma mudança, uma transformação total, ou Ele não entra. Não dá para servir a dois deuses, a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Ah, mas se eu não me preocupar com essas coisas, a minha família vai ter dificuldade. Não. Deus se encarrega de te sustentar. Deus se encarrega de te dar o sustento. É claro que você não vai deixar de trabalhar porque foi a Cristo. É claro que você não vai deixar de lutar todos os dias para ter o seu pão. Essa foi uma determinação de Cristo quando Adão caiu. Mas o centro da tua preocupação tem que ser Cristo. A tua adoração é para Deus e não para o trabalho. A tua adoração é para Deus e não para o dinheiro. A tua adoração é para Deus e não para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, ou quem quer que seja.
Então, nós não podemos fazer essa leitura do versículo 11 pela metade, de achar que, olha, e quantas vezes eu já não entrei numa igreja, em outras igrejas, tantas igrejas aqui no Ceará, para assistir um culto, e o pastor morria de medo de tocar no pecado, de falar do pecado, de exortar o pecador a uma mudança de vida, mas a pregação era apenas: Cristo vai te abençoar, não se preocupe, a bênção está vindo do céu, não se preocupe, tenha força, porque a tribulação vai passar, não se preocupe, porque vai acabar tudo bem. Mas poucas vezes falava: há necessidade de mudança de vida, a bênção não vem porque o pecado continua, a mudança de vida não vem porque você continua chafurdando na lama do pecado. E parece que cada vez mais falar em pecado tem se tornado proibido. Confrontar as pessoas em seus pecados tem se tornado algo escandaloso. Mas desde que eu me converti até hoje, eu aprendi que a Bíblia deve nos confrontar. Se eu estiver lendo a Bíblia e não for desafiado, a minha vida está errada e a minha leitura está míope. Não é possível abrir a Bíblia e me sentir sempre bem, porque a Bíblia me confronta. A Bíblia diz: mude, porque do jeito que você vai para o inferno. Mude, renuncie, se transforme através do agir do Espírito Santo, porque você não é capaz de se salvar. Mas nós temos insistido em ler a Bíblia como quem lê pela metade o verso 11 de João 8. Deus é amor, vai-te em paz, eu não te condeno. Quando na verdade a Bíblia nos condena se nós não estivermos vivendo para Cristo. É por isso que a parte final é mais importante no verso 11. Não peques mais, não peques mais. Certa vez, quando Jesus expulsou o demônio de uma pessoa, ele disse que o demônio saindo, ele roda pelo mundo, e ele voltando, se encontrar a casa vazia e arrumada, ele volta com outros ainda piores. Jesus está dizendo que não adianta pensar apenas em amor, não adianta apenas ter um primeiro encontro com Cristo, ter a sua casa limpa naquele primeiro encontro, e não encher essa casa do Espírito Santo, porque senão a tua situação posterior será muito pior. Lá no Evangelho de Lucas, vamos abrir agora no capítulo 18 do Evangelho de Lucas e ler os versículos 18 a 30. Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 30. Ele diz o seguinte: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E aqui quem ainda não entendeu o versículo 19, é porque aquele homem estava vendo Cristo apenas como um mestre humano e não como Messias. Então Jesus estava falando: se você não está entendendo, Deus é bom, você não está conversando com qualquer pessoa, você está conversando com o próprio Deus. Versículo 20, sabes os mandamentos, disse Jesus: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse-lhe: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Versículo 22, e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Depois, no versículo 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se?
porque eles estavam pensando que aquele homem cumpria todos os mandamentos, o problema era só essa questão da riqueza, mas todos os outros ele cumpria, e as pessoas ouvindo isso ficaram abismadas e se perguntavam: se é assim, quem se salvará? Porque eles estavam pensando na salvação por obras. E o verso 27, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Qual é a diferença dos apóstolos para aquele homem rico que havia conversado com Cristo e saiu triste, porque percebeu que seria incapaz de servir a Deus? A questão é que aquele homem tinha um apego muito grande a algo aqui da terra. E quando Jesus olha para os seus apóstolos, no versículo 29, diz: ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulheres, filhos, tudo pelo reino de Deus. Não há ninguém que tenha feito isso que não será salvo. Quem fez isso será salvo. Porque essas pessoas se desapegaram das coisas dessa terra. O jovem rico cumpria quase tudo certo, mas ele tinha apego a algo material. Tinha algo nessa terra que ficava acima de Deus para aquele homem. Então Jesus falou: não importa se você faz tudo direito, não importa se aparentemente você não comete erros graves, se você se apega muito mais a algo material do que a Deus, você não está caminhando com Deus. E se você não está caminhando com Deus, você não está em direção ao céu. É por isso, então, que no versículo 29, Jesus acalma os corações dos seus apóstolos, dizendo: vocês serão salvos, porque não há nada nessa terra que seja mais importante para vocês do que servir a Deus. Essa deve ser a nossa mentalidade. E percebam que Jesus não condenou o trabalho. Jesus não disse que ganhar dinheiro é pecado. Jesus não disse que você viver e ter algum prazer nessa terra seja pecado, que comprar um carro seja pecado. Não é essa a questão. Deus nos abençoa com o trabalho, Deus nos permite comprar coisas. A questão é quando essas coisas são mais valiosas do que Deus. E eu posso querer esconder de todo mundo, mas eu e Deus sabemos se eu tenho algo na terra mais importante do que Deus ou não. Eu ia passar por outras passagens, mas aqui nós já estamos com 1 hora de culto, eu não quero me alongar. Quem estiver anotando, eu sugiro que depois, se estiver fazendo a anotação da pregação, dê uma passada também no Evangelho de João, que já está aberto aí na sua Bíblia, mas agora no capítulo 3, nos versos 1 a 8, e medite no confronto que Deus faz com Nicodemos, quando aquele líder judeu o procura durante a noite, com vergonha dos outros, e como Jesus, então, confronta a sua relação com Deus em João 3, versículos 1 a 8. E lá, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, citando muito rápido, porque eu já quero ir para a última passagem de hoje, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, Jesus deixa algo muito claro. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Pouco antes desse versículo, Jesus citou a parábola das bodas. Lembram que eu falei alguns minutos atrás que, de fato, Deus nos chama e nos aceita na maneira que nós estamos, sujos, imundos, com trapos, até porque diante de Deus, quando nós nos achegamos a Ele, sempre todos se chegam sujos e vestidos com trapos imundos. Mas quando nós alcançamos a presença de Deus, a nossa situação muda. Os pecados são limpos, são lavados. As nossas roupas imundas são substituídas por vestes brancas. E Deus passa a nos enxergar com uma lente especial chamada Jesus. De maneira que a nossa vida muda.
Nosso comportamento passa a ser transformado. Nós abandonamos o velho homem e passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Claro, continuaremos cometendo alguns erros, mas cada vez menos, porque o Espírito Santo tem nos capacitado a mudar. Cada vez estamos melhorando, porque o Espírito Santo tem gerado uma obra de santificação em nossas vidas. Mas naquela parábola das bodas, que eu não vou ler aqui por conta do horário, mas vocês vão ver nesse mesmo capítulo, muitos são chamados e quando entram para a festa, suas vestes são trocadas. Até que um determinado homem é flagrado pelo dono da festa sem vestes nupciais, ou seja, com roupas sujas. E o senhor da festa pergunta: amigo, como entraste aqui com estas vestes? E ele emudece. Então o senhor da festa diz para os seus empregados: amarrai-o, atai suas mãos e pés e lançai-o fora, aonde há choro e ranger de dentes. Por que aconteceu isso? Porque aquele homem estava participando da festa do povo de Deus sem mudar a sua vida. Aquela pessoa queria estar dentro da igreja adorando ao Senhor, mas com vestes sujas, sem ser lavado e purificado todos os dias no sangue do Cordeiro, sem se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e mudar de vida. E sempre há uma desculpa, sempre há uma desculpa. Eu estou fazendo isso, mas é porque não tem outro jeito. Eu estou vivendo em adultério, mas está tudo bem. Eu estou aqui num relacionamento que Deus não aprova, mas é fazer o quê? A vida é assim mesmo. Eu na minha empresa eu cometo esses erros, mas tudo bem, todo mundo comete. Eu tenho cometido esses pecados, eu não me arrependo porque está tudo bem, todo mundo comete. Eu quero te dizer que se tua vida está desse jeito, a própria palavra de Deus é que nos julga. Não sou eu, não é o pastor José Filho, não é o irmão da igreja, é a palavra de Deus que nos julga a todos nós, enquanto essa palavra está sendo pregada. Com vestes sujas, nós não poderemos permanecer na presença de Deus. E quem lava as nossas vestes é Ele próprio. Mas como que Deus lava as nossas vestes? Através de arrependimento, através de mudança de vida, buscando a Deus e falando: Senhor, eu não consigo. Eu tento lavar as minhas vestes, mas a sujeira não sai. E Deus fala: não vai sair mesmo, porque você não consegue. Mas no momento em que você vai a Deus, Ele diz: agora é comigo. Quando houver arrependimento, há lavagem das vestes. Quando houver arrependimento, as vestes são lavadas. E não foi isso que Jesus fez quando lavou os pés dos apóstolos. Quando Pedro entende o significado e Pedro fala: Senhor, então não só os meus pés, mas a minha cabeça, os meus braços, Senhor, lave todo o meu corpo. E Jesus falou: vocês não precisam serem lavados por completo, senão os pés. Porque quando nós caminhamos nesse mundo servindo a Deus, continuamente estamos em contato com este mundo, estamos sujando os nossos pés. Mas Cristo falou: lavem-se uns aos outros, incentivando uns aos outros a mudar, incentivando uns aos outros a se arrepender, a se quebrantar e a buscar purificação do alto. De maneira, meus amigos, que como igreja nós não podemos viver, me perdoem até aqui a comparação, como naquele desenho dos ursinhos carinhosos, achando que está tudo lindo, colorido e fofinho, e que a palavra de Deus é apenas para alegrar os nossos corações e dizer: força, porque você vai vencer, força, porque vai dar tudo certo, e achando que estamos vivendo nesse mundo de ursinhos carinhosos, fofinhos, sem pecado. Quando, na verdade, nós precisamos ter os nossos pés lavados todos os dias. Nós precisamos nos purificar todos os dias. Mas só é possível se houver reconhecimento do pecado. E como haverá reconhecimento do pecado se sempre eu dou uma desculpa? Como me arrepender do pecado se eu sempre justifico? Como que eu posso reconhecer que eu estou errando e mudar?
se eu falo para Deus, não, eu estou fazendo isso, mas é por causa disso, disso, daquilo outro. Quando Deus nos confronta, quando Deus confronta os nossos pecados, Ele não está perguntando por que você está pecando. Deus diz, mude, não peques mais. Deus não vem dialogar com o nosso pecado. Deus não fica, olha, por que você está pecando? Olha, mas será que era necessário? Não, Deus não estabelece esse diálogo. Ele olha para nós tal como Ele olhou para aquela mulher adúltera e Ele diz, eu estou aqui para te salvar e não para te matar. É por isso que Jesus falou, eu tampouco te condeno. Jesus estava dizendo, a minha intenção não é jogar a tua alma no inferno, mas é te levar para o céu. E é por isso que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, mas tem uma questão, vá e não peques mais. Não volte a viver como você vivia. Jesus não ficou perguntando para aquela mulher adúltera, mas por que você adulterou? Mas o que te levou a pecar? Mas por que você está errando? Cristo apenas disse, vá e não peques mais. Para finalizar, eu gostaria de fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 8, por gentileza, abram em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39, então para nós encerrarmos essa reunião. Romanos 8, versículos 28 a 39, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está deixando muito claro através do seu servo nessa carta, que se você de fato deseja hoje firmar uma aliança com Cristo, Ele está disposto a te segurar pelas mãos, a te sustentar e te garantir que nada, absolutamente nada, será capaz de te tirar da presença de Deus e de te afastar do direito de viver ao lado dele por toda a eternidade. Deus nos garante a aliança que Ele celebra conosco. Deus nos garante o sustento nessa terra e a salvação quando nós partirmos dessa breve existência, desse piscar de olhos que é a nossa vida aqui nesse mundo. Mas para celebrar uma aliança com Cristo, eu tenho que abrir mão de todas as alianças que eu tenha feito com este mundo. Não é possível me casar com a minha esposa e manter os meus relacionamentos com outras mulheres. Não é possível
você se casar com seu esposo e manter relacionamentos que você tinha com outros homens antes de se casar. De tal maneira, não é possível você celebrar uma aliança com Deus e manter o seu compromisso com o pecado. Ou o nosso compromisso é 100% com Deus, ou nós não temos uma aliança com Deus. Tal como aquela mulher adúltera, Deus nos encontrou. E tal como ele falou para aquela mulher adúltera, ele fala para nós: em Cristo Jesus eu não o condeno, mas abandone o pecado. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo. E tal como uma prostituta, Deus nos encontrou e nos renova, e nos perdoa, e nos revigora, e nos transforma, e troca as nossas vestes. Mas ao celebrar uma aliança com a sua noiva, Jesus diz: uma condição eu coloco: não peques mais. Isso não quer dizer que nós não vamos mais errar, mas Jesus está falando do erro voluntário, da pessoa que continua vivendo como vivia antes e pensa que pode ter a vida dupla. Eu posso viver como eu vivia antes e viver na igreja. Eu posso barganhar com o pecado porque Cristo é amor. Eu posso ter relacionamentos impuros e ilícitos à luz da palavra de Deus e ao mesmo tempo me autoproclamar cristão e salvo, porque Deus é amor. Mas a palavra de Deus está dizendo não. Não. Se você quiser celebrar uma aliança com Cristo, Cristo espera de nós fidelidade. E Ele vai nos capacitar através do seu Santo Espírito. Mas para isso eu tenho que jogar as minhas máscaras fora e viver na presença de Deus quebrantado. Certamente nós iremos continuar cometendo muitos erros, mas que eles não sejam mais voluntários, que não sejam mais erros premeditados, e que após celebrarmos a nossa aliança com Cristo, nós não tenhamos nunca mais sequer a coragem de cogitar a possibilidade de viver com Cristo e ao mesmo tempo viver como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Porque nós estaremos nos enganando, mas a Deus nós nunca conseguiremos enganar. E certamente, então, eu encerro essa palavra dizendo que certamente aqueles que têm um profundo e verdadeiro desejo em seus corações de celebrar a aliança com Deus ou de renová-la no dia de hoje, certamente, Deus te diz neste dia que Ele afiança a tua salvação. Ele garante a tua salvação. E Ele lhe promete que você, celebrando essa aliança com honestidade e com fidelidade, Ele te promete estar ao seu lado todos os dias, entendendo que as riquezas são espirituais e não materiais. Que muito provavelmente nós vamos passar por muitas lutas e por muitas tribulações nessa terra, mas isso não deve mais ser o foco da nossa preocupação e nem a nossa paz. Mas o foco da nossa preocupação tem que ser servir a Deus. E aí nós temos paz, ainda que em meio à tribulação. Nós podemos dizer como Paulo: eu aprendi a viver no muito e no pouco. As coisas dessa terra já não me importam. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar dificuldades nessa terra, porque agora a minha intenção é viver para Deus. E que o Senhor Jesus possa implantar essa palavra no meu e no seu coração e que nós possamos de fato ser transformados pelo agir da verdade do nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por esse culto, por essa reunião. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Deus, por nos fazer entender que ser cristão exige mudança. Que ser cristão, Senhor, significa sermos confrontados todos os dias pela Tua palavra. Significa que nós não vamos viver no conforto do pecado, mas que a nossa vida será confrontada e incomodada pelo Teu Santo Espírito, para que o Teu processo de santificação seja realizado em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, Senhor.
Continua, Pai, abrindo os nossos olhos dia após dia. Nos faça entender, Deus, que a sua preocupação não é com o nosso conforto nessa terra, mas é com a nossa salvação. Que a sua preocupação, Senhor, está em livrar almas do inferno e não, Senhor, em fazer com que almas sejam materialmente abundantes nessa terra. Nos dá essa consciência e que a partir dessa consciência, Senhor, nós possamos cada vez mais nos desapegar das coisas deste mundo. Transforma também o nosso caráter, para que nós sejamos melhores maridos, esposas, filhos, pais e principalmente cristãos. Senhor, arranca de nós a hipocrisia. Arranca de nós, Senhor, as máscaras, para que nós sejamos a mesma pessoa dentro de casa e dentro da igreja. Porque nós queremos ser verdadeiros discípulos teus e não atores cristãos. Senhor, nós não queremos ser atores. Nós não queremos viver um faz de conta. Nós não queremos, ó Deus, convencer as pessoas de que nós somos bons, quando na verdade nós não somos. Mas que o teu Santo Espírito nos capacite a sermos cristãos. E que, Senhor, nesse sentido, que a nossa preocupação não esteja em causar uma boa impressão nas outras pessoas, mas que pelo agir do teu Santo Espírito, a nossa preocupação seja em diminuir o nosso nome, em diminuir a nossa imagem, para que o seu Filho Jesus Cristo resplandeça em nós, para que o nome do seu Filho Jesus cresça e o nosso diminua, e que nós sejamos meros instrumentos em tuas mãos nesta terra, instrumentos para salvar, instrumentos para alcançar vidas que estão a caminho da morte, que nós sejamos sal da terra, Pai, que nós possamos de fato fazer a diferença nessa terra, gerando impacto através do nosso testemunho de vida, que nós não sejamos, ó Deus, pessoas que vivem, Senhor, um amor de faz de conta, que nós não nos enganemos, que a gente não viva o amor deste mundo, mas que nós possamos viver o amor que está registrado na Tua Palavra, na medida em que nós tomamos a nossa cruz e negamos a nós mesmos, na medida em que nós pregamos o Teu Filho crucificado e ressurreto, Senhor. Usa as nossas vidas como vasos de honra e nos enche, ó Deus, com Teu Santo Espírito e nos faça transbordar frutos que gerem salvação. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos ao Senhor e já Te agradecemos. Abençoa essa semana, Pai. Abençoa essa semana na vida do Teu povo. E que seja uma semana de maior comunhão e proximidade de cada um com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti e Te agradecemos desde já. Amém. E que a paz, o amor, a misericórdia de Deus e as santas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, desde agora e por toda a eternidade. Deus os abençoe, uma semana abençoada para cada um de vocês e até o próximo encontro, até o próximo culto. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.